Então, nós estamos aqui agora na página 149, a gente não começou desde o início aqui a gravação. Toda tarefa séria e com objetivos superiores na área da mediunidade não comporta aventureiros e moral menos desenvolvida. Se os recursos psíquicos representam a manifestação do sagrado na Terra, o maquinismo deve ser santificado pelas atitudes cristianizadas do sensitivo. No labor para com a desobsessão, todas essas observações precisam ser vividas, a fim de que se possa cooperar de maneira eficaz com os planos maiores. Assim, a origem do processo obsessivo, isto é, a ação insistente, dominadora, prejudicial de um espírito sobre o outro, ligado ao corpo ou fora dele, obedece a critérios gerais. Pode dar-se por dívida de um espírito para com outro, contraídas nesta ou em existências anteriores, por afinidade moral junto a vícios e desequilíbrios humanos, pela falta de valorização e execução do bem, deixando-o ser vulnerável a qualquer influência negativa ou como provação. A liberdade definida como provação pode ser o momento que a gente vivencia agora, né? Porque a gente foi provado e eu acho que a gente não passou na prova, né? Porque a gente se deixou envolver, se deixou cair por tudo aquilo por todas as nossas brechas, né? A liberação definitiva também segue leis gerais. Pode ocorrer pelo esforço do obsediado, que, dando testemunho de transformação íntima ao desencarnado, consegue convencê-lo da sua real metamorfose. Do espírito perseguidor, que se arrepende e se modifica para melhor, libertando a vítima de fato do seu domínio, ou desiste da perseguição diante da resistência moral do perseguido. A ajuda dos abnegados servidores da arte da desobsessão, tanto encarnados, tanto encarnados como desencarnados, da mesma maneira, pode auxiliar para o melhoramento dos que sofrem. A rigor, no processo de evolução, todos temos o que reajustar no campo do relacionamento humano. Por isso, a tarefa de desobsessão será inegavelmente uma oportunidade de retomada do caminho redentor para a vítima e para o algoz. Entretanto, nem sempre o que padece a perseguição espiritual é um mártir. Muitas vezes é o meu próprio malfeitor, que outrora reencarnado, suportando as consequências naturais dos erros, vícios e ódios cultivados. E a nova existência dá-lhe o ensejo de se encontrar com os desafetos de ontem, que podem, a pretexto de reabilitação, apresentar-se no corpo físico ou fora dele. Nada escapa aos olhos de Deus. E se processos como esse se instalam na Terra, é porque ainda cultivamos valores que nos ligam a planos infelizes. A lei é de harmonia universal, enquanto não estivermos em comunhão com os editos divinos, através das nossas boas ações e de uma vida espiritualizada, sofreremos como lei natural o retorno de nossas atitudes infelizes, tanto na Terra como nos planos espirituais. Recordemos Jesus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então aqui a gente vê que não tem outro jeito, né? Não tem outra explicação. Todo o sofrimento que a gente passa na Terra, todas as dificuldades, todos os desafios, são relacionados às nossas falhas passadas. Não tem outro motivo. Porque senão Jesus não seria justo, né?
Jesus não, Deus não seria justo, porque ele faria sofrer alguém que não tem nenhuma dívida, né? Então, os nossos, os nossos sofrimentos, elas são frutos do nosso passado, recente ou de outras encarnações, né? E o que a gente precisa fazer é a transformação. Você vê, né? O espírito é, obsessor, ele se afasta do obsediado quando esse se transforma, verdadeiramente se transforma. Não é se controla, é se transforma. Porque quando a gente se controla, o obsessor vai utilizar aquilo que ainda é errado dentro da gente para mostrar para a gente que a gente não se transformou, insuflando pensamentos em nós que nos levam a atitudes que a gente não quer tomar. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então tá bom. Daí a necessidade das explicações espíritas e a preparação de ceareiros para o atendimento àqueles que sofrem por atuações assim. As reuniões mediúnicas, para esse mister, devem prever exposições evangélicas, convidando os assistidos à renovação espiritual, aplicando ainda, ao grau de entendimento comum, as informações básicas sobre os processos de influenciação espírita. Ou seja, a parte da desobsessão, a parte de qualquer assistência espiritual, necessita uma exposição evangélica para que as pessoas possam mudar de atitude, porque senão não vai resolver o problema, né? Dá remédio dor de cabeça para quem tem problema no fígado, né? Dor de cabeça passa por um instante, mas porque o fígado está com problema, vai continuar tendo dor de cabeça. Quando a gente aplica o passe, também. A gente aplica o passe, a pessoa pode melhorar momentaneamente, mas saindo do centro ela já volta a ficar ruim de novo, né? Aí, quando fala da exposição, é, é pelo Evangelho, né? É o estudo do Evangelho. Não precisa nem ser o evangelho, mas exposições evangélicas, aquilo que a gente conversa no acolhimento de amor, que a gente sempre Ah, conversou, sim, é sim. uma exposição evangélica, porque está baseada nos ensinamentos de Jesus, né? Ah, tá certo, entendi. Tá? No sagrado momento do intercâmbio mediúnico, a presença do assistido ou de qualquer público geral não é recomendada, uma vez que a curiosidade, o medo, a descrença, a ironia, o escárnio ou a simples indiferença podem comprometer os mais complexos e intrínsecos projetos de reabilitação elaborados pelos mentores responsáveis. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que não é recomendável que o assistido esteja na presença dos médiuns quando estiver havendo a manifestação mediúnica do obsessor. Porque, dependendo da pessoa, ela vai ficar com muito medo. Ou vai ficar curioso. E todos esses sentimentos, elas prejudicam o trabalho mediúnico. Porque geram energias que não contribuem para o sucesso do trabalho. A reunião mediúnica não é um palco onde personagens fictícios narram seus dramas. É a história viva e dinâmica de almas realmente sofredoras que carecem da discrição e da verdadeira fraternidade para o início do seu restabelecimento. O medianeiro é o irmão em humanidade, portador de faculdade mediúnica que lhe possibilita estar no meio entre a terra e o céu, entre o mundo físico e o espiritual. Detentor de valiosa ferramenta recolhida nas oficinas celestes, assumindo o compromisso com o progresso ético e a cooperação com a harmonia universal. À medida que trabalha de maneira abnegada, expia, prova ou recompõe, numa mesma experiência ou em várias reencarnações. Os Desculpa. À medida que trabalha de maneira abnegada, expia,
reprova ou recompõe, numa mesma experiência ou em várias reencarnações, os débitos que tenha adquirido em ocorrências pretéritas, além de aprimorar suas potencialidades intelecto-morais e restaurar com o bem as atitudes menos dignas que esperam reparação. Em geral, os médiuns são pessoas que lutam para se livrar dos erros de antanho. Quando abraçam a tarefa e fazem da mediunidade um mediunato, os porta-vozes dos espíritos dispõem de larga e valorosa proteção espiritual. Granjeiam a simpatia dos benfeitores, tornando-se verdadeiros intérpretes do amor. Então, a gente vê aqui que o médium, quando exerce a mediunidade, ele recebe a proteção do plano espiritual, né? Quando exerce a mediunidade com responsabilidade, com o intuito de trazer o bem e trazer a melhora não só para encarnados, como para desencarnados, né? Então ele recebe toda a proteção, né? Desde que realmente se dedique a isso, né? Tenha abnegação e faça a coisa com, com disciplina. Porém, a vida mediúnica não está livre dos escolhos. E um dos maiores problemas no âmbito da mediunidade é exatamente a perseguição dos adversários do bem e a ilusão de certos médiuns que os faz crerem na enganosa infalibilidade mediúnica. Sempre que o orgulho rondar o medianeiro, a mediunidade corre perigo. Todavia, a providência divina poderá permitir que certas experiências aparentemente negativas efetuem-se junto a certos médiuns para experimentá-los na tarefa, fortalecendo-os na jornada que abraçaram. Ou seja, nós, como eu disse, nós estamos protegidos quando a gente exerce a mediunidade com responsabilidade, com disciplina, com estudo, né, com abnegação. Mas isso não significa que a gente não vai passar por perrengue, né? Porque eles permitem que esses perrengues aconteçam justamente que é para nos ensinar, para nos testar, né? E no final das contas a gente sai fortalecido de tudo isso. Por isso é essencial que os portadores das faculdades psíquicas aperfeiçoem-se no estudo doutrinário e no exercício das capacidades espirituais. Deverão ainda conscientizar-se de que mediunidade é sinônimo de renúncia e desprendimento. Renúncia a quê, hein? Alô, alô? Vocês me escutaram? Renúncia a vícios, né? Melhorar, renunciar a coisas vãs, eu não sei, assim, ter uma vida mais regrada, mais voltada à espiritualidade, de aprender a voltar à espiritualidade, né? Eu acho que é isso. E renúncia também a certas atividades que vão contra a disciplina do trabalho, né? Então, por exemplo, você tem um trabalho lá de trabalho mediúnico, um grupo mediúnico que se reúne toda quarta-feira. Na quarta-feira, a filha do vizinho faz aniversário e você foi convidado. Qual que é a sua escolha? Por aí, né? As renúncias. As renúncias. As Essas são as mais renúncias. difíceis, viu? É, Porque as outras faz parte da reforma íntima. é de você com você mesmo, né? E aí não tem problema nenhum ir no aniversário da filha do vizinho, tá? Só
que você precisa escolher, né? Você faltaria no seu trabalho material para ir no aniversário da vizinha? Não, não faltaria. Não é verdade? Por quê? Porque você depende daquilo para sobreviver, não é verdade? E aí você se dedica a um trabalho mediúnico, por que você não vai ter a mesma responsabilidade, o mesmo peso, né? Por isso é essencial que os portadores das faculdades psíquicas ah, toda, isso eu já falei, né? Toda reunião mediúnica demanda critério e empenho. Ao medianeiro restará a satisfação de cooperar, devendo atribuir ao Criador todo e qualquer mérito pelas tarefas desenvolvidas. A gente não pode esquecer também do aprendizado que o médium tem durante as reuniões mediúnicas, porque o contato com esses espíritos ensina muito para a gente, né? Porque, como a gente já disse, eles não são muito diferentes do médium que estava falando, porque precisa ter uma sintonia, né? Era sublime notar, deixa eu ver que oração. Era sublime notar, no decorrer das atividades, como os médiuns esclarecidos pelo Espiritismo exerciam o mandato mediúnico. Ao sinal do instrutor espiritual, os tarefeiros do além fizeram a aproximação das entidades necessitadas. Os medianeiros não executaram nenhuma espécie de escândalo, esforçando-se por manter a ordem e a disciplina nas comunicações. Notava-se perfeitamente como o trabalho rendia. O intercâmbio processava-se com naturalidade e fraterno carinho. Casimira intermediava espírito difícil sem se exaltar. Tudo transcorria com espontaneidade. Ao término dos atendimentos, quando os intérpretes dos espíritos se recompunham com a elevação do pensamento a Deus, buscando sintonia superiores, o dirigente encarnado preparava-se para fazer a prece final, aguardando apenas a possibilidade da comunicação espontânea dos amigos espirituais. Nesse interim, o guia mediúnico de Casimira pediu permissão para falar com o responsável espiritual do trabalho. Concedida a entrevista, o orientador mediúnico considerou: Caro amigo, é sempre bom contarmos com o teu concurso dedicado e fraterno. Há mais de 3 decênios trabalhamos juntos em perfeita sintonia. Agora, aquela que me é intérprete junto aos homens entrará num período de provações, num processo intrincado de poderosa obsessão. Álvaro é que está lutando por abrandar corações revoltados. Nossa cooperação poderá facilitar o seu serviço. Espíritos perversos virão atrás de Casimira, com o propósito de aniquilá-la, com medo de que ela acenda as luzes do Consolador na casa dos Alicante, onde nossa irmã trabalha. Precisaremos apoiá-la, evitando que uma grande parte da perturbação espiritual que ora se levanta venha a atingi-la. Assim, as dificuldades que passar figurarão na conta de provas, dando-lhe a oportunidade de testemunhar tudo aquilo que ela vem estudando e aprimorando durante todos esses anos. Desta maneira, fortaleceremos Casimira para que ela fortaleça os Alicante. Você vê, os espíritos estão dando ali, trazendo ao conhecimento de todos da dificuldade que ela vai passar e que ela vai precisar de apoio, né? Ou seja, eles estão dando a oportunidade dela sofrer para que ela possa se crescer como espírito, né?
Vamos parar por aqui? Então a gente parou em enquanto os espíritos superiores conversavam ao término da reunião, Osório, obsessor ligado às fileiras de Lourenço Ventura, reunia-se com seus comparsas analisando a ficha da médium.